Durante mais de 20 anos, o Brasil acreditou que já tinha entendido aquela história. A menina que virou símbolo da infância dos anos 80, a artista que cresceu diante das câmeras, fez uma escolha que dividiu opiniões e mudou completamente o rumo da própria vida. Foi julgada, apontada, criticada, mas quase ninguém perguntou o que realmente aconteceu por trás das manchetes. O casamento com Afro X virou assunto nacional, o divórcio veio cercado de silêncio, e a verdadeira razão ficou guardada até agora. Depois de enfrentar a fase mais desafiadora da sua saúde, revisitar dores antigas e amadurecer emocionalmente, Simone decidiu confirmar o que nunca tinha explicado com tanta clareza. E a resposta está muito longe das versões superficiais que circularam por décadas. Hoje, você vai entender o que realmente levou ao fim daquela união que parecia resistir a tudo. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhuma história que a fama não contou e escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. E fica comigo até o final, porque a última revelação dessa história vai te deixar impactado. Nos anos 2000, Simone já não era apenas a eterna menina do balão mágico. Ela era uma mulher, tentando redefinir a própria identidade depois de crescer sob os holofotes da TV Globo. Mas bastou uma decisão para que o país inteiro voltasse a olhar para ela não com carinho, e sim com julgamento. O envolvimento com Afro X, integrante do grupo Filosofia de Rua, surgiu em um momento em que ele ainda cumpria pena. A notícia se espalhou rápido. Manchetes sensacionalistas, debates em programas de televisão, opiniões inflamadas. De repente, a artista que marcou a infância de milhões passou a ser tratada como personagem de escândalo. O choque não vinha apenas da diferença de mundos, mas do fato de que Simone decidiu sustentar a relação mesmo sabendo da repercussão. Ela engravidou em 2000, e ali a história deixou de ser apenas romance polêmico, tornou-se compromisso, família, responsabilidade. Em 2001, nasceu Ryan. Pouco depois, o casamento foi oficializado. Para muitos, aquilo parecia desafio ao senso comum. Para ela, era a tentativa de construir algo estável em meio ao caos. Só que a pressão era diária. Críticas atingiam não só sua imagem, mas também sua família. A sensação, segundo ela mesma descreveu anos depois, era de linchamento público. Enquanto o Brasil discutia a sua escolha como se fosse espetáculo, Simone vivia conflitos silenciosos. A maternidade recém-chegada, o peso das manchetes, a necessidade de provar que não estava errada. Em 2003, com o nascimento de Aisha, a estrutura familiar parecia consolidada. Mas, por trás das fotos e das aparições públicas, havia diferenças profundas de estilo de vida, visão de mundo e maturidade emocional. A intensidade que sustentou o relacionamento no início começou a dar lugar à realidade. E foi nesse ponto que aquela decisão, que um dia pareceu ato de coragem, começou a revelar o custo que ninguém via. O que o público via eram manchetes e debates acalorados. O que ninguém enxergava era o impacto silencioso que aquela escolha provocava dentro de casa. A cada entrevista polêmica, a cada comentário maldoso, a pressão não recaía somente sobre Simone. Atingia sua mãe, seus irmãos, sua base emocional. A artista que sempre foi associada à leveza da infância passou a carregar a culpa de ver pessoas que amava sendo julgadas por algo que era exclusivamente dela. Anos depois, ela admitiria que sua família sofreu profundamente, a ponto de mudanças drásticas precisarem acontecer para fugir da exposição e dos ataques. Enquanto isso, do lado de dentro do relacionamento, a realidade era menos romântica do que muitos imaginavam. A intensidade que uniu os dois no início começou a revelar fissuras. Viver sob circunstâncias extremas criava uma espécie de bolha emocional,
onde tudo parecia maior, mais urgente, mais dramático. Mas quando a rotina começou a se impor, as diferenças ficaram evidentes. Eram mundos distintos, referências distintas, expectativas distintas. Não houve um grande escândalo que marcasse o início do fim. Houve desgaste, houve incompatibilidade, houve o peso de sustentar algo que já não encontrava equilíbrio no cotidiano. Simone percebeu que insistir significaria prolongar um conflito constante entre quem ela era e o que estava tentando manter. O preço invisível não foi apenas o julgamento público, foi o desgaste emocional de tentar provar que estava certa, enquanto internamente já começava a sentir que aquela estrutura não se sustentaria. E quando a maturidade começou a substituir o impulso, ela entendeu que coragem não era permanecer a qualquer custo, era reconhecer que, às vezes, continuar significa se abandonar. O fim não veio com gritos públicos, nem com uma manchete explosiva. Veio em silêncio. Depois que Afro X deixou o sistema prisional e a vida passou a seguir um ritmo comum, sem a tensão das circunstâncias extremas que marcaram o início do relacionamento, a convivência revelou aquilo que antes ficava encoberto pela intensidade. A rotina não perdoa ilusões, ela escancara diferenças. E foi exatamente isso que aconteceu. Longe do cenário dramático que uniu os dois no começo, restou o cotidiano, e nele surgiram incompatibilidades profundas de valores, estilo de vida, prioridades e maturidade emocional. Simone já declarou em entrevistas que percebeu com o tempo que eram muito diferentes em praticamente tudo. O que antes parecia conexão passou a soar desalinhamento. Não houve um único episódio que detonasse a separação. Houve acúmulo, houve desgaste, houve a sensação crescente de que insistir seria forçar uma estrutura que não encontrava harmonia. Ela estava jovem quando tomou aquela decisão, grávida, pressionada, emocionalmente envolvida e tentando sustentar a ideia de família que acreditava ser o caminho certo. Mas maturidade também é reconhecer quando uma escolha precisa ser revista. Em meados de 2004, o casamento terminou de forma discreta, sem ataques públicos, sem disputas espetaculares. Apenas a constatação de que permanecer juntos significaria alimentar um conflito constante. Anos depois, Simone falou com mais clareza sobre esse período e admitiu arrependimento. Não pelos filhos, que considera sua maior bênção, mas pela circunstância em que decidiu casar. Ela afirmou que não repetiria aquela decisão hoje. O divórcio, portanto, não nasceu de um escândalo específico, nasceu da incompatibilidade, do choque entre romantismo e realidade, e da compreensão, tardia, mas necessária, de que amor não se sustenta apenas na intensidade. Ele exige alinhamento, maturidade e equilíbrio. O tempo fez aquilo que o barulho nunca conseguiu fazer. Trouxe perspectiva. Depois do divórcio, não houve revanche pública nem tentativa de reescrever a história para parecer vítima. Houve silêncio, um silêncio que aos poucos virou reflexão. Simone seguiu criando os filhos, reconstruindo a carreira, enfrentando novas relações e novos desafios, alguns igualmente dolorosos. Mas foi justamente o acúmulo dessas experiências que mudou a forma como ela passou a enxergar o passado. Em entrevistas mais recentes, já distante emocionalmente daquele período, ela falou sem agressividade, sem defesa exagerada, sem necessidade de provar nada. Reconheceu que era jovem, que estava emocionalmente imatura e que confundiu intensidade com compatibilidade. Reconheceu também que suas escolhas impactaram pessoas que ela amava. Essa consciência não veio de uma vez, veio em camadas. Veio depois de decepções amorosas, veio depois de enfrentar traições, veio, sobretudo, depois do diagnóstico de câncer, quando a vida a obrigou a revisitar prioridades. Ao lutar contra a doença, ela precisou encarar medos muito maiores do que qualquer julgamento público. E foi nesse momento que entendeu que a maior reconstrução não era física, era interna. O passado deixou de ser ferida aberta e virou aprendizado consolidado.
Hoje, a relação com o Afro-X é pautada pelo respeito e pelo foco nos filhos. Sem romantização, sem negação do que aconteceu, apenas maturidade. Ela separou o relacionamento que não deu certo da família que nasceu dele, e talvez essa seja a maior prova de crescimento. Conseguir olhar para trás sem ódio, assumir os próprios erros sem se destruir e transformar uma fase turbulenta em base para escolhas mais conscientes. Diminuir o ritmo. Tom mais íntimo, quase sussurrado nas partes que falam sobre diagnóstico e medo. Respiração mais perceptível antes das frases sobre quimioterapia e queda de cabelo. Gradualmente aumentar firmeza ao falar sobre remissão e reconstrução. Finalizar com sensação de força silenciosa. Encerrar com tom de aprendizado consolidado. Se a juventude foi marcada por julgamentos e decisões impulsivas, a maturidade trouxe provas muito mais profundas. Em 2022, quando Simone revelou o diagnóstico de câncer na região final do intestino, o enredo da sua vida ganhou um peso que nenhuma manchete antiga poderia superar. Não era mais sobre escolhas amorosas, era sobre sobrevivência. A notícia chegou como um corte abrupto na rotina. Exames, termos médicos, protocolos de tratamento, incertezas. Ela mesma contou que, ao ler o resultado, pensou na morte. O medo foi real, a vulnerabilidade também. Mas, diferente da menina que um dia enfrentou o país tentando provar que estava certa, agora havia uma mulher que já conhecia o valor da própria resistência. Vieram as sessões de quimioterapia e radioterapia, veio a queda de cabelo, veio o gesto simbólico do filho raspando sua cabeça, transformando dor em vínculo. Aquela cena não era apenas sobre doença, era sobre força compartilhada. Enquanto o corpo enfrentava os efeitos do tratamento, a mente precisava se reorganizar. E foi nesse processo que ela revisitou sua história inteira. As escolhas, os arrependimentos, os relacionamentos, as reconstruções. A remissão anunciada em 2023 não significou o fim imediato da batalha. A imunoterapia seguiu como parte do protocolo, atravessando 2024 e 2025, até a última sessão celebrada como marco de um ciclo fechado. Sobreviver para ela deixou de ser apenas vencer uma doença. Passou a significar sobreviver ao julgamento, às traições, às perdas, às próprias falhas. Hoje, aos 49 anos, Simone não carrega a postura de quem quer convencer o público de nada. Carrega a serenidade de quem caiu, aprendeu e permaneceu de pé. A mulher que um dia foi julgada por amar alguém improvável, tornou-se a mulher que enfrentou a fragilidade da própria vida e decidiu continuar. Não intacta, mas fortalecida. Durante 2 décadas, o fim do casamento com Afro-X foi tratado como mistério, escândalo mal explicado ou consequência óbvia de uma história que não daria certo. Mas a própria Simone decidiu encerrar as versões paralelas. Em entrevistas recentes, ela foi direta. O divórcio não aconteceu por um evento isolado, nem por uma explosão pública. A separação foi resultado de incompatibilidade profunda e de uma decisão tomada ainda na imaturidade. Segundo ela mesma reconheceu, o relacionamento só funcionava dentro de um contexto extremo. Quando a vida entrou nos trilhos da normalidade, ficou evidente que eram pessoas muito diferentes em praticamente tudo: visão de mundo, prioridades, dinâmica de convivência. A intensidade que sustentou o começo não resistiu ao cotidiano, e foi ali que ela percebeu algo difícil de admitir. Insistir seria prolongar um erro. Simone afirmou que hoje não repetiria aquela escolha nas mesmas circunstâncias. Disse que estava jovem, emocionalmente envolvida e pressionada por um turbilhão de fatores ao mesmo tempo:
Gravidez, julgamento público, desejo de provar que estava certa, mas maturidade é reconhecer quando a narrativa que parecia coragem era na verdade impulsividade. O casamento terminou em 2004 de forma discreta, sem espetáculo, sem guerra pública, e talvez justamente por isso as especulações tenham durado tanto tempo. Agora, ao confirmar os motivos com clareza, ela muda o foco da história. Não foi rebeldia, não foi desafio à sociedade, não foi uma tragédia secreta. Foi incompatibilidade real entre duas pessoas que começaram unidas pela intensidade, mas não conseguiram sustentar alinhamento na vida comum. E talvez essa seja a revelação que mais surpreende. O fim não foi dramático, foi consciente e necessário. O divórcio colocou um ponto final no casamento, mas não encerrou a narrativa pública. Durante anos, Simone continuou sendo associada àquela decisão como se ela definisse toda a sua identidade. A imagem da escolha polêmica parecia perseguir cada novo passo que ela dava. Programas de televisão revisitavam o assunto, colunas sociais relembravam o passado, comentários nas redes reforçavam rótulos. E, silenciosamente, ela precisou aprender a conviver com isso. O desafio não era apenas seguir em frente, era reconstruir a própria imagem sem apagar a própria história. Ela entendeu que lutar contra o julgamento constante consumia energia demais, então mudou de estratégia. Em vez de tentar convencer o público de que estava certa, passou a assumir que era humana, que errou, que aprendeu, que cresceu. Essa virada de postura alterou a forma como passou a falar do passado, sem defesa agressiva, sem vitimização, sem necessidade de aprovação. Com o tempo, a narrativa também começou a mudar. A mulher que foi apontada tornou-se exemplo de resiliência. A mãe que enfrentou críticas transformou a experiência em diálogo aberto com os filhos, justamente para evitar que eles carregassem o peso de histórias mal contadas. O julgamento deixou cicatrizes, mas também trouxe consciência. Ela entendeu que a exposição precoce desde a infância a colocou sob uma lente constante e que parte da maturidade era aceitar que nem todos entenderiam suas escolhas. Superar o divórcio foi um processo, superar o julgamento foi outro, ainda mais longo. E talvez esse tenha sido o maior teste de força, continuar sendo quem é, mesmo depois de ter sido reduzida a um único capítulo da própria vida. O tempo tem uma maneira silenciosa de reorganizar as histórias. O que um dia foi manchete escandalosa, hoje é capítulo compreendido. O que parecia rebeldia revelou-se imaturidade. O que foi tratado como desafio ao país inteiro era, na verdade, uma mulher tentando amar, errar e aprender diante de milhões de espectadores. Depois de 20 anos, o divórcio deixou de ser mistério e virou lição. Simone não apagou o passado, não reescreveu os fatos e não tentou suavizar as próprias escolhas. Ela fez algo mais raro. Assumiu. Admitiu que era jovem, que confundiu intensidade com compatibilidade e que pagou um preço alto, emocional, familiar e público. Mas também afirmou com a mesma firmeza que seus filhos são a parte mais valiosa daquela história. O julgamento que um dia a definiu não a define mais. Ele virou contraste. Porque entre a menina do balão, a mulher julgada, a mãe exposta e a paciente oncológica que enfrentou o medo da morte, existe uma constante: resistência. Hoje, aos 49 anos, ela fala sem rancor, fala com serenidade, e talvez essa seja a maior vitória de todas: não ter sido poupada do erro, da dor ou da crítica, mas ainda assim ter permanecido inteira. No fim, o que fica depois do julgamento não é o escândalo, é o crescimento, é a maturidade, é a consciência de que ninguém pode ser reduzido a uma única escolha. E essa talvez seja a verdadeira revelação dessa história.
Depois de tudo o que você ouviu aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acha que o julgamento público foi justo ou exagerado? Você teria tomado uma decisão parecida naquela fase da vida? Escreve aqui nos comentários o que você pensa e me conta também de qual cidade e país você está assistindo esse vídeo. A sua participação fortalece essa comunidade. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like para que mais pessoas tenham acesso a histórias contadas com profundidade e respeito. E se você quer continuar entendendo o que acontece por trás da fama, clica no próximo vídeo que já está aparecendo na tela. Porque aqui a gente não fica só na manchete, a gente vai até o que realmente aconteceu.